A sua mãe, que adorava fazer bolos e tartes, de repente deixou de ir para a cozinha. E o seu pai, aquele pescador inveterado, já não toca nas canas de pesca há 6 meses? Você liga-lhes, pergunta como estão, e a resposta que recebe é apenas um monossilábico normal. Mas nota que não há alegria, nem calor na voz. Você pensa que é só cansaço, a idade, aquelas maleitas próprias dos anos. Mas e se eu lhe dissesse que, na verdade, podem ser gritos mudos de socorro que os seus ouvidos não conseguem captar? Hoje, vamos falar sobre uma epidemia silenciosa que teimamos em atribuir ao temperamento ou à velhice, a depressão geriátrica. E eu prometo-lhe, no final deste vídeo, vai conseguir ver o que está escondido da maioria. E talvez com isso, consiga salvar a saúde, ou até mesmo a vida, de alguém que lhe é muito querido. Comecemos por esclarecer um ponto crucial. Na nossa cultura, a velhice está muitas vezes envolvida numa aura de tristeza, mas que é quase romântica. Imaginamos os nossos avós sentados à janela, a relembrar a juventude com uma nostalgia serena. Mas a depressão clínica não tem absolutamente nada a ver com essa melancolia suave. Isto não são reflexões filosóficas sobre os anos vividos. É uma doença médica grave que atinge o cérebro, altera os seus processos químicos e, literalmente, envenena a existência da pessoa. O problema é que, durante décadas, a saúde mental dos idosos foi simplesmente ignorada. Qualquer queixa de apatia, desânimo ou falta de energia era automaticamente desvalorizada, como se fosse parte inevitável do processo de envelhecimento. O que é que esperava aos 70 anos? Esta frase, infelizmente, foi ouvida por milhões, e esta abordagem levou a que inúmeras pessoas sofram em silêncio, sem receber o tratamento de que precisam. Por quê? Porque nem eles próprios, nem os seus familiares, percebem que o que estão a enfrentar é uma doença e não a situação normal da idade. Vamos começar pelo equívoco mais comum, e talvez o mais perigoso. O mito número 1. Não é depressão. O caráter dele é que ficou azedo com a idade. A sua mãe ficou rabugenta. O seu pai tornou-se mais sarcástico e insatisfeito com tudo e com todos. Parece que se transformaram naqueles clássicos idosos mal-humorados. Mas, olhemos para o fundo da questão. Imagine que essa pessoa se sente constantemente exausta, desamparada, e que por dentro existe um buraco negro de desesperança. Qualquer pequena coisa, qualquer pedido, é visto como uma tarefa gigantesca e impossível. O barulho dos netos a brincar, que antes trazia um sorriso, agora parece ensurdecedor. A necessidade de ir ao supermercado é vista como uma expedição ao Everest. A irritabilidade e a raiva nestes casos não são traços de personalidade. São uma reação de defesa. É a maneira que uma pessoa fraca, desgastada pela doença, encontra para se proteger de um mundo que exige dela forças que ela já não tem. É um grito de socorro. Deixem-me em paz, eu não aguento mais. Por isso, da próxima vez que se deparar com uma zanga ou um resmungo inexplicável, não leve a mal. Pergunte a si mesmo, o que é que realmente se esconde atrás desta armadura espinhosa? Para percebermos bem o que está em causa, temos de ver o que é a depressão na terceira idade, do ponto de vista da ciência. Não é, de todo, apenas uma tristeza passageira ou mau humor. É uma doença complexa que afeta as nossas emoções, o nosso raciocínio e até o nosso corpo. O que acontece é que o equilíbrio dos neurotransmissores no cérebro, que são químicos muito específicos, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, fica desregulado. Estes neurotransmissores são responsáveis por transmitir os sinais entre as células nervosas e regulam coisas essenciais como o humor, o sono, o apetite e a motivação que temos. Quando o seu funcionamento falha, o nosso mundo perde literalmente a cor. Imagine um televisor antigo, onde as cores estão completamente desajustadas. A imagem está lá, mas parece deslavada, cinzenta e sem vida. É mais ou menos
Isto que acontece dentro do cérebro de quem sofre de depressão. É fundamental que se perceba. Esta condição não vai embora só porque a pessoa se esforça ou se tenta animar. Não há força de vontade que consiga obrigar o cérebro a produzir a serotonina de que ele precisa. A depressão é uma doença, tal como a diabetes ou a tensão alta. Precisa de diagnóstico profissional e tratamento adequado, e não de sermões ou de alguém a mandar-lhe não ficar para baixo. O primeiro sinal, e talvez o mais revelador de todos, é a anedonia. É uma palavra complicada que, na verdade, descreve algo simples e assustador: a perda da capacidade de sentir prazer. Aquilo que antes trazia alegria torna-se indiferente, ou pior, até provoca irritação. Lembram-se de como a vossa avó via novelas com entusiasmo ou passava horas a cuidar das plantas na varanda? Agora, a televisão está desligada e os vasos de terra estão cobertos de pó. Ou o vosso avô que todo o sábado jogava paciência com prazer, ou lia o jornal do princípio ao fim, agora fica apenas sentado, a olhar para um ponto fixo. Isto não é preguiça, nem excesso de comodidade. É um dos principais sintomas da depressão. O cérebro está, literalmente, a perder a capacidade de sentir alegria. O prato favorito parece insípido, conversar com os netos é cansativo, o bom tempo lá fora é irrelevante. Se notarem que o vosso familiar ou amigo abandonou os seus hobbies e paixões antigas, e a pergunta, por quê? Ele ou ela responde algo como, não me apetece, já me cansei disto, ou não tenho forças. Isto é um motivo muito sério para ficarem preocupados. É um sinal de que a cor está a desaparecer da vida dele. O segundo sinal importante que devemos observar são as mudanças drásticas no padrão de sono. E estas podem manifestar-se de formas completamente diferentes. A forma mais clássica é a insônia. A pessoa não consegue adormecer facilmente, revira-se na cama e é atormentada por pensamentos de preocupação. Pode acordar à meio da noite, por volta das 3 ou 4 da manhã, com uma tristeza inexplicável e já não consegue voltar a pregar olho. De manhã, acorda completamente exausta, sem ter descansado, e este círculo vicioso repete-se dia após dia. Mas há o reverso da medalha, a hipersonia, ou a sonolência constante. Parece que a pessoa que nos é próxima dorme o tempo todo, tanto de noite como durante a maior parte do dia. Pode adormecer na poltrona a ver televisão, deitar-se depois do pequeno almoço e só acordar à hora do almoço. Aos olhos dos outros, isto pode parecer apenas uma necessidade normal de descanso, típica da idade avançada. Mas, na verdade, este tipo de sono não é descanso, é uma fuga à realidade pesada, à dor na alma, à sensação de desesperança. Quando estar acordado se torna insuportável, o sono parece a única salvação. Portanto, se o padrão de sono do seu familiar mudou drasticamente em qualquer direção, não o catalogue apenas como coisa da idade. Pode ser um verdadeiro sinal de alarme vindo do seu sistema nervoso. O terceiro sinal de alerta, e um muito importante, são as alterações nos hábitos alimentares que causam variações no nosso peso. Tal como acontece com o sono, podemos encontrar dois extremos. O primeiro é a perda de apetite. A pessoa começa a comer visivelmente menos, recusa os pratos preferidos, diz que não tem fome ou que não lhe entra nada. As porções ficam cada vez mais pequenas e, por vezes, até saltam refeições. Isto pode levar a uma perda de peso rápida e significativa, o que é especialmente perigoso na nossa idade, pois provoca fraqueza, perda de massa muscular e agrava o estado de saúde geral. Os familiares podem pensar que são problemas de estômago e acabar por tratar o que não é o problema real. O segundo extremo é, pelo contrário, comer em excesso, especialmente a procura por alimentos simples e ricos em hidratos de carbono, doces e massas. Nesses casos, a comida torna-se a única fonte acessível de emoções positivas rápidas, uma forma de engolir a ansiedade e a tristeza.
Isto resulta num aumento de peso que sobrecarrega o coração e as articulações, podendo agravar doenças crônicas, como a diabetes. Em ambos os casos, estas alterações repentinas no apetite não são manias ou caprichos, mas sim um sintoma claro de um mal-estar mais profundo. O quarto sinal é uma fadiga constante e avassaladora. E não estamos a falar daquele cansaço normal, depois de um dia a cuidar do jardim ou de um passeio longo. É um estado em que a pessoa não tem energia sequer para as ações mais básicas. Sente-se um peso para sair da cama, lavar-se ou preparar um pequeno almoço. Cada pequeno movimento exige um esforço de vontade colossal. A pessoa descreve este estado assim: parece que me sugaram toda a energia. Tenho o corpo pesado, como se estivesse cheio de chumbo. Ou, a bateria acabou e não consigo recarregá-la. Quem está de fora muitas vezes vê isto como preguiça ou apatia. Mas na verdade, é uma manifestação física da depressão. A doença, literalmente, paralisa os recursos energéticos do nosso corpo. Imagine um telemóvel moderno, mas com a bateria gasta, totalmente viciada. Coloca-o a carregar a noite toda, mas de manhã só tem 10% de carga, que desaparecem num piscar de olhos. É exatamente o que acontece com a pessoa. Pode dormir 10 ou 12 horas seguidas, mas acorda ainda mais exausta do que estava na noite anterior. Esta fraqueza debilitante impede uma vida plena, obriga a recusar convites para passeios ou encontros, e no fim, empurra a pessoa ainda mais para o isolamento, agravando o seu estado. O quinto sintoma, e talvez o mais torturante para quem o sente, é aquela sensação constante de culpa, inutilidade e uma total falta de esperança. A mente fica dominada por pensamentos negativos sobre si próprio, sobre o mundo e sobre o futuro. A pessoa pode começar a culpar-se injustificadamente por erros antigos, por se sentir um fardo ou um peso para os filhos e netos, ou por achar que não viveu a vida como devia. Qualquer pequeno deslize, um chá entornado ou uma palavra esquecida, é amplificado para o tamanho de uma catástrofe mundial, servindo apenas para confirmar a sua suposta falha pessoal. Podemos ouvir frases como: "Eu só incomodo toda a gente, não sirvo para nada", ou "mais valia eu não estar cá". O futuro é visto apenas em tons de cinzento e preto, sem um único vislumbre de luz. A pessoa está absolutamente convencida de que nada vai melhorar, de que não há nada de bom à espera e que o sofrimento nunca terá fim. Este sentimento de total desespero e falta de esperança é um dos componentes mais perigosos da depressão, porque é ele que pode levar a pessoa a ter pensamentos suicidas. É fundamental que se entenda: esta não é uma avaliação objetiva da realidade. É apenas uma visão distorcida do mundo, vista através dos óculos escuros da doença. O sexto sintoma, que muitas vezes é simplesmente desvalorizado e atribuído às mudanças da idade, são os problemas cognitivos. Estamos a falar de dificuldades de concentração, problemas de memória e na tomada de decisões. A pessoa começa a ter dificuldade em focar-se na leitura de um livro ou num filme, e perde o fio à meada numa conversa. Pode esquecer-se onde pôs os óculos, porque é que entrou numa divisão, e até se esquece de consultas médicas ou compromissos importantes. Torna-se complicado tomar até as decisões mais simples do cotidiano: o que fazer para o jantar, ou que roupa vestir para sair. Tarefas que antes eram automáticas, como pagar contas ou preencher documentos, parecem agora quase impossíveis de completar e geram ansiedade e pânico. Quando os familiares notam isto, assustam-se de imediato e começam a suspeitar do pior: demência ou a doença de Alzheimer. E, apesar de a depressão poder de facto ser um sinal precoce destas doenças, muito frequentemente, estes problemas cognitivos são apenas um sintoma da própria depressão e são completamente reversíveis com o tratamento adequado. Esta condição até recebeu um nome: pseudodemência. O cérebro, sobrecarregado com pensamentos negativos e ansiedade,
simplesmente não tem recursos para lidar com outras tarefas. Por isso, não se precipite a tirar conclusões e a assumir diagnósticos assustadores. Primeiro, é essencial descartar a depressão. E por fim, o sétimo sinal, aquele que confunde toda a gente, até mesmo os médicos. As manifestações somáticas, ou seja, as que se manifestam no corpo. A depressão, com muita frequência, disfarça-se de vários problemas de saúde física. A pessoa pode queixar-se de dores de cabeça constantes, dores nas costas, nas articulações, ou até mesmo na zona do peito e do coração. Podem surgir problemas digestivos, como obstipação, a conhecida prisão de ventre, diarreia, ou aquela sensação de peso no estômago. Também podem aparecer tonturas, zumbidos nos ouvidos, ou a sensação de falta de ar. Esta pessoa começa a andar a correr os médicos, cardiólogos, neurologistas, gastroenterologistas. Faz imensos exames como ecografias, ressonâncias magnéticas e uma dezena de análises, mas os clínicos encolhem os ombros e dizem: pelos nossos dados, está completamente saudável. É uma situação muito desgastante. A pessoa sente mesmo a dor, mas é como se lhe estivessem a dizer que está a inventar tudo. Na verdade, a dor da alma, o sofrimento psíquico, é tão intenso que acaba por rebentar no corpo. Isto chama-se somatização. O sofrimento da mente encontra uma saída através de sintomas físicos. Por isso, se alguém próximo de si se queixa constantemente de problemas de saúde e os médicos não encontram nenhuma causa objetiva para as dores, talvez valha a pena pensar: será que isto não é uma manifestação disfarçada de depressão? Agora, vamos desmistificar outro mito muito prejudicial, que está intimamente ligado ao ponto anterior. O mito número 2 é este: é normal ter dores nesta idade, acontece a toda a gente. É verdade que, com a idade, surgem doenças crônicas, artrite, hipertensão, cardiopatia isquêmica. Isto é uma realidade objetiva para muitas pessoas mais velhas. No entanto, a depressão agrava estes quadros clínicos e traz um sofrimento adicional que podíamos evitar. As dores, quando há depressão, sentem-se muito mais intensas. Alguém com depressão tem mais dificuldade em seguir as indicações médicas, porque não tem força, nem motivação para isso. Pode esquecer-se de tomar os comprimidos, ou de controlar a tensão arterial, ou o açúcar no sangue. A depressão baixa o limiar da dor. Aquilo que uma pessoa saudável veria apenas como um pequeno desconforto, para quem está deprimido, transforma-se num tormento insuportável. E o mais importante de tudo, a depressão é, por si só, um fator de risco para o desenvolvimento e agravamento de muitas doenças físicas. Aumenta o risco de infarte e AVC, enfraquece o sistema imunitário e atrasa a recuperação após cirurgias. Por isso, a frase "é normal que doa" é um autêntico desserviço. É preciso separar bem as coisas. Isto é a dor objetiva da artrose, e isto é a dor amplificada e pintada pelos tons escuros da depressão. E se conseguimos atuar sobre esta segunda parte, é nosso dever fazê-lo. O isolamento social é, simultaneamente, um sintoma e um dos principais gatilhos para a depressão na população mais idosa. Cria-se um ciclo vicioso. Por um lado, a depressão leva a pessoa a evitar o contato social. Falta-lhe energia, falta-lhe ânimo, sente-se desinteressante ou tem receio de ser um peso para os outros. Por isso, começa a recusar convites para sair, deixa de ligar aos amigos e evita os convívios de família. Para ela, é mais fácil e mais seguro ficar sozinha em casa. Por outro lado, é este mesmo isolamento que alimenta e agrava a depressão. A pessoa perde os benefícios das emoções positivas do convívio, do apoio e da sensação de ser útil. Fica a sós com os seus pensamentos sombrios, que começam a crescer descontroladamente, como bolor numa cave úmida. A reforma, a perda do cônjuge ou de amigos, a mudança dos filhos para longe, todos estes fatores reduzem drasticamente o círculo social
e criam um terreno fértil para a depressão se instalar. A pessoa pode passar dias sem falar com ninguém, a não ser com o funcionário da caixa do supermercado. Segundo estudos, este estado de solidão é tão prejudicial para a saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Portanto, se o seu familiar ou ente querido se tornou um recluso ou um ermita, isto não é apenas gosto pela solidão. É um sintoma perigoso que exige a sua intervenção. Já falamos sobre isto, mas vamos olhar para o assunto com mais detalhe. Por que é que a depressão nos idosos se manifesta tantas vezes, não com lágrimas e tristeza, mas sim com irritabilidade, raiva e aquela tendência para a implicância? Existe um estereótipo na sociedade, que a depressão é quando a pessoa chora escondida ou chora para a almofada. Por isso, quando vemos um idoso zangado, alguém que está sempre insatisfeito, nem nos ocorre que ele possa estar a sofrer de depressão. Esta máscara da raiva é particularmente comum nos homens da geração mais velha. Desde pequenos que lhes ensinaram: os homens não choram, é vergonhoso queixar-se, tens de ser forte. Não aprenderam a falar sobre os seus sentimentos. Não conseguem admitir a sua fragilidade ou vulnerabilidade, nem sequer a si próprios. E toda aquela dor interior, aquela angústia e desespero que não conseguem expressar através das lágrimas, acabam por encontrar uma saída na agressão. A raiva torna-se o único meio socialmente aceitável para eles demonstrarem que não estão bem. Podem descontar a sua frustração nos familiares por tudo e por nada, criticar tudo o que está à sua volta e culpar os outros pelos seus problemas. É fundamental que se entenda que esta raiva não é dirigida a si. É um reflexo distorcido do seu próprio sofrimento interior. Por trás da fachada desta irritabilidade, esconde-se uma pessoa profundamente infeliz e assustada, que precisa desesperadamente de ajuda, mas não sabe como pedi-la. É crucial ter em mente que a depressão, quando atinge a terceira idade, raramente aparece isolada. Ela está intimamente ligada a uma série de outras doenças sérias, e torna-se um desafio perceber se é o ovo ou a galinha, ou seja, se é a causa ou a consequência. Por exemplo, a depressão aumenta significativamente o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. O estresse crônico, que está sempre associado a este estado, acaba por desgastar, paulatinamente, tanto os vasos sanguíneos como o próprio coração. Por outro lado, o historial de um infarte ou de um acidente vascular cerebral, o chamado AVC, constitui por si só um fator poderosíssimo para desencadear a depressão pós-infarte ou pós-AVC. Existe uma ligação muito estreita entre a depressão e a doença de Parkinson ou a doença de Alzheimer. Muitas vezes, a depressão manifesta-se como um dos primeiros sinais, ainda em fase pré-clínica, dessas doenças neurodegenerativas, surgindo anos antes de se notarem as alterações motoras ou os problemas cognitivos mais evidentes. A depressão também agrava a evolução de outras condições, como a diabetes, as síndromes de dor crônica e os problemas da tireoide. Entramos assim num verdadeiro círculo vicioso. A doença somática, ou seja, a doença física, provoca a depressão, e esta, por sua vez, dificulta o tratamento eficaz da patologia física subjacente. É precisamente por esta razão que uma abordagem integrada e completa é tão vital, tratando não só o corpo, mas também a alma. Por que será que os nossos idosos teimam tanto em esconder o que realmente sentem? Por que insistem em dizer que está tudo bem, mesmo quando estão a passar por um turbilhão interior? Há várias razões para isto. Primeiro, o medo. Medo de mostrar fragilidade, de terem de admitir a sua fraqueza, ou pior, de serem vistos como um fardo para os filhos e para a família. Eles veem a vossa correria, as vossas preocupações, o trabalho e todas as vossas responsabilidades, e pensam que os seus problemas emocionais, os seus desgostos, são apenas coisas de velho, que não vale a pena incomodar. Eles não querem carregar-vos com os seus dramas e o seu sofrimento. Em segundo lugar,
a vergonha. Para a geração deles, que cresceu com a mentalidade de aguenta e não chora, ou endireita-te que és forte, procurar um psicólogo ou um psiquiatra ainda parece um sinal de fraqueza, uma derrota pessoal. Têm um receio enorme de serem considerados malucos, de que os outros digam que estão a inventar, ou até mesmo de que fiquem com a ficha marcada. Estes estereótipos são, infelizmente, muito fortes na sua cabeça. Terceiro, pode ser que eles simplesmente não entendam o que se passa. Não identificam o seu estado de sofrimento ou angústia como uma doença que precisa de atenção. Para eles, é só a idade, cansaço acumulado ou até mau feitio. Não sabem que isto pode e deve ser tratado, que é possível voltar a sentir-se bem e a ter alegria. Por isso, ficam calados e sofrem sozinhos. A nossa missão é agir com delicadeza e muita atenção, sermos bons observadores e ajudá-los a derrubar estas barreiras. É importante realçar que a forma como a depressão se manifesta em homens e mulheres, já na terceira idade, pode variar bastante. Como já mencionamos, os homens tendem a disfarçar a sua tristeza ou o seu estado depressivo com raiva, irritabilidade e agressividade. Podem começar a abusar do álcool, numa tentativa de afogar a dor emocional. Têm tendência para o comportamento de risco, tornando-se mais descuidados ao volante ou mesmo em casa, nas tarefas diárias. Os homens queixam-se menos de se sentirem embaixo, mas com mais frequência de sintomas físicos, dores, fadiga ou problemas de potência sexual. Têm tendência ao isolamento social e fecham-se em si próprios. Nas mulheres, a depressão segue um guião mais clássico. Elas têm mais facilidade em reconhecer sentimentos de tristeza profunda, melancolia e choro fácil. Falam mais abertamente sobre o sentimento de culpa e de inutilidade. A depressão manifesta-se também, muitas vezes, através da ansiedade e de medos intensos em relação ao futuro, ou à saúde, a delas próprias e dos entes queridos. Além disso, nas mulheres, os sintomas somatizados são mais comuns. Ou seja, são aquelas queixas de dores e mal-estares variados que, mesmo após exames, não conseguem ser explicadas por nenhuma causa física. Perceber estas diferenças de gênero é fundamental. Isto pode ajudar-nos a estar mais atentos aos sinais menos óbvios e a identificar o problema a tempo, mesmo que não se apresente como a depressão típica que conhecemos. Então, notou aqueles sinais preocupantes e precisa de falar com o seu familiar ou amigo. Esta é a fase mais difícil e crucial. Um deslize no que diz, e a pessoa pode fechar-se de vez. O que é que nunca deve dizer? Evite as chamadas frases assassinas. Tome conta de si, não se deixe ir abaixo. Há quem esteja muito pior e não se queixa. Ou, basta dar mais passeios que isso resolve. Estas frases desvalorizam o sofrimento e só fazem a pessoa sentir-se ainda mais culpada pela situação em que se encontra. Então, como começar a conversa da forma correta? Escolha um momento calmo, sem interrupções. Fale sempre na primeira pessoa, usando as mensagens do eu. Em vez de dizer, você anda muito zangado, diga, eu estou preocupado consigo, porque noto que anda muito triste ultimamente. Em vez de, abandonou todas as suas coisas, prefira, eu vejo que não tem energia para o seu hobby preferido, e isso deixa-me inquieto. Mostre empatia. Diga, eu não consigo perceber exatamente o que está a sentir, mas vejo que lhe está a custar muito e quero ajudar. Evite dar conselhos. Em vez disso, faça perguntas abertas. Ofereça a sua ajuda através de ações concretas. Vamos marcar uma consulta só para ver se está tudo bem com a saúde? Eu trato de tudo e acompanho-o. O mais importante é que saiba que está presente, que está do lado dele e que não o está a julgar. E chegamos agora ao terceiro grande mito. Tomar comprimidos faz mal e vai transformá-lo num vegetal. Este receio em relação aos antidepressivos e a outros medicamentos psicofarmacológicos é extremamente comum.
principalmente entre a nossa geração, os mais idosos. Baseia-se em ideias e conceitos já muito ultrapassados, que se referem a medicamentos do século passado, que, de facto, tinham muitos efeitos secundários. Mas a farmacologia moderna deu um salto enorme. Os antidepressivos atuais, em particular os da classe dos ISRS, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, são medicamentos altamente eficazes e com um número mínimo de efeitos adversos. Eles não causam dependência, não alteram a sua personalidade e, garantidamente, não transformam ninguém num vegetal. A função deles é, de forma suave e precisa, corrigir um desequilíbrio químico no cérebro, ajudando a restabelecer os níveis normais de neurotransmissores. É o mesmo que dar insulina a quem tem diabetes, ou um comprimido para a tensão a um hipertenso. Claro que a escolha do medicamento e da dosagem tem de ser feita exclusivamente por um médico psiquiatra, que irá ter em conta a sua idade e as outras doenças que possa ter. A automedicação, neste caso, é totalmente inaceitável. Contudo, não há necessidade de ter medo destas medicações. Para muitas pessoas, este é o único caminho para voltar a ter uma vida normal e completa. Para além do tratamento com medicamentos, a psicoterapia tem um papel fundamental e decisivo no combate à depressão. Mas por que é que uma pessoa de idade avançada precisa destas conversas com um estranho? Afinal de contas, essa pessoa tem os filhos, os netos e vocês. No entanto, o psicoterapeuta não é apenas um simples ouvinte. É um especialista que domina técnicas específicas, concebidas para ajudar a pessoa a reorientar a sua forma de pensar e os seus comportamentos. Em primeiro lugar, no consultório, a pessoa sênior pode desabafar sobre tudo o que lhe vai na alma, sem o receio de ser julgada ou incompreendida. Pode falar dos seus medos, das mágoas, dos arrependimentos ou até do medo da morte, temas que muitas vezes são tabu e não se abordam sequer com os familiares mais próximos. Em segundo lugar, o terapeuta ajuda a identificar e a questionar os pensamentos automáticos negativos que estão no centro da depressão. Ideias como "eu já não sirvo para nada" ou "eu sou um peso para os outros" são analisadas, e assim, a pessoa aprende a ver-se a si própria e a sua situação de forma mais realista e objetiva. Em terceiro lugar, a psicoterapia ajuda a redescobrir novos sentidos e pilares na vida, sobretudo após a reforma ou na sequência da perda de um ente querido. É um trabalho de adaptação e resiliência a uma nova fase da vida. A terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, é particularmente eficaz. Não se trata de conversas intermináveis sobre o passado, mas sim de um trabalho estruturado e focado em resultados concretos, aqui e agora. Para além da ajuda profissional, há também métodos não medicamentosos que são cruciais e que a senhora pode ajudar a organizar. O primeiro ponto, e o mais importante, é a rotina diária. A depressão tende a mergulhar a vida no caos. Uma rotina bem estabelecida devolve o sentido de controle e a estabilidade. Tente garantir que o seu familiar se deite e se levante sempre à mesma hora, e que as refeições sejam feitas regularmente. Em segundo lugar, a atividade física. Não precisa de exagerar, nem de bater recordes. Uma simples caminhada de 15 a 20 minutos ao ar livre já faz maravilhas. O exercício ajuda a libertar endorfinas, os nossos hormonas naturais da felicidade. Se puderem passear juntos, será um apoio físico e emocional. O terceiro aspecto é a luz solar. Ela é essencial, pois estimula a produção de vitamina D e de serotonina. Durante o dia, certifique-se de que o quarto está bem iluminado. Puxe os cortinados. Em quarto lugar, a alimentação. A dieta deve incluir alimentos ricos em ácidos gordos ômega 3, como peixes gordos, vitaminas do complexo B, como cereais e vegetais de folha verde, e triptofano, presente nas bananas, peru ou queijo. E o quinto e último ponto, atividades regulares e viáveis, que tragam alguma satisfação
e que deem a sensação de ocupação e utilidade. E para terminar, o mais importante é o seu papel nisso. Você não pode curar a depressão do seu ente querido. Esse é o trabalho dos especialistas. Mas você pode fazer o que nenhum médico consegue: dar a ele a sensação de amor, de apoio incondicional e, principalmente, de que ele é necessário. O que exatamente você pode fazer hoje mesmo? Primeiro, apenas esteja presente. Não precisa falar o tempo todo. Às vezes, a presença silenciosa, um abraço ou assistir a um filme juntos vale mais do que 1000 palavras. Segundo, escute. Escute ativamente, sem interromper e sem dar conselhos se não lhe forem pedidos. Simplesmente, permita que a pessoa desabafe. Terceiro, ajude no dia a dia. Assuma algumas tarefas que se tornaram muito pesadas. Vá ao supermercado, ajude na limpeza. Isso aliviará o peso da culpa pela sua incapacidade momentânea. Quarto, elogie as pequenas conquistas. Levantou-se sozinho e preparou o pequeno almoço? Diga: você é incrível, parabéns. Conseguiu sair para uma caminhada? Fico tão feliz que você tenha apanhado um ar fresco. E o mais importante de tudo, não desista. O tratamento da depressão é um processo, pode ser longo e é natural haver recaídas. Mas a sua fé no seu familiar, a sua paciência e o seu amor são o recurso mais poderoso no caminho da recuperação. Então, vamos recapitular. A depressão na terceira idade não é simplesmente mau humor, preguiça ou um estado normal de envelhecimento. É uma doença grave e traiçoeira, que muitas vezes se disfarça de cansaço, irritabilidade e até mesmo de dores físicas. Ela rouba a alegria de viver, não apenas da pessoa afetada, mas também de toda a sua família. O mais importante que devemos reter hoje é isto: os 7 principais sinais: a perda de interesse pela vida, problemas de sono e apetite, fadiga constante, sentimentos de culpa, dificuldade de concentração e dores inexplicáveis, não são algo que possamos ignorar. A maior mudança de mentalidade que precisamos de ter é entender que a depressão pode e deve ser tratada em qualquer idade. A medicina moderna oferece métodos eficazes e seguros. Ao ignorarmos o problema, não estamos a respeitar a idade. Estamos sim a condenar o nosso ente querido a uma existência de sofrimento. Lembre-se que a sua atenção e o seu carinho podem ser o salva-vidas que vai tirar o seu familiar do abismo do desespero. Obrigado por terem assistido a este vídeo tão importante até ao fim. Se consideram esta informação útil, por favor, deixem um like e subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios. E eu peço-vos muito, escrevam nos comentários se já lidaram com este tipo de comportamento nos vossos familiares. O que fizeram? O que é que vos ajudou? A vossa experiência pode ser um apoio inestimável para centenas de outras pessoas que neste momento procuram respostas. Cuidem de vocês e dos vossos.